Há 100 mil anos, pelo menos 6 espécies de humanos habitavam o planeta Terra. Hoje há apenas uma, nós. Esta frase, da autoria de Yuval Noah Harari, está no seu livro Sapiens. Segundo ele, há um momento marcante na história da humanidade, designado por revolução cognitiva do Homo sapiens, que dá aos seres humanos a capacidade de falar, organizar ideias e acreditar em mitos coletivos. Desta forma, o Homo sapiens consegue organizar-se em grupos muito grandes de indivíduos, em oposição a outras espécies de hominídeos que não conseguiam grupos de mais de 50. Resumindo, segundo Harari, a capacidade de contar histórias deu ao Homo sapiens a possibilidade de se organizar em grupos maiores, superiorizando-se aos outros grupos de hominídeos. Muitas das histórias que hoje nos são contadas através dos filmes obedecem a uma espécie de fórmula. O resultado da aplicação desta fórmula pode ser claramente visto em muitos filmes, se nos dermos ao trabalho de fazer esse exercício de dissecação. Mas comecemos por analisar ao detalhe esta receita para construir histórias. Aqui temos sempre um protagonista e um antagonista, sendo que nem um nem o outro terão necessariamente de assumir a forma humana. No filme The Perfect Storm, por exemplo, o antagonista é a tempestade. O sobrenatural pode também assumir o papel de vilão, como acontece em Meet Joe Black, ou o conflito interior do próprio protagonista, como acontece com Tom Hanks em Castaway, onde o próprio local não é indiferente ao desenvolvimento de todo o contexto da história. Existem também situações em que aquele que parecia o antagonista torna-se afinal no protagonista, como acontece em King Kong, e situações que geram discussões interessantes sobre quem é o protagonista e o antagonista, como é o caso de Moby Dick, na sua versão de 1956, realizado por John Huston. Ismael será protagonista ou apenas o narrador? A motivação do capitão Ahab em caçar a baleia branca torna-o no protagonista? Ou será que a sua cega ambição lhe confere o papel de antagonista e a Moby Dick o de protagonista? Certo é que ambos, protagonista e antagonista, têm um objeto de desejo, e tudo farão para o alcançar. Este pode também não ser humano, como acontece, por exemplo, com a Arca da Aliança em Indiana Jones e os salteadores da Arca Perdida. É graças a este objeto de desejo que se dará um primeiro conflito entre protagonista e antagonista. Quase sempre o protagonista sai derrotado, porque estava mal preparado ou demasiado confiante. O antagonista ganha e, para ele, é o fim da história. O protagonista fica destroçado, chora pelos cantos, tem a autoestima em baixo e é nessa altura que geralmente surge o melhor amigo. É ele que o vai aconselhar, que lhe vai levantar a autoestima e que o vai ajudar a aprender com os erros e a tornar-se mais forte. Fica então pronto para enfrentar de novo o antagonista, que pensava que a história já tinha acabado e, por isso, não se fortaleceu de nenhuma forma. Dá-se o segundo conflito. O protagonista vence e o antagonista perde. E é o fim da história. Pode ser aberto, dando quase sempre origem a sequelas, ou fechado, com ou sem final feliz.